Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos hoje apresentando para vocês o plano de ensino da disciplina de Toxicologia aplicada à farmácia. Essa é uma disciplina que sucede os conhecimentos que a gente teve em anatomia, fisiologia, patologia, farmacologia e agora toxicologia. Dentro desse contexto da utilização dos conhecimentos da toxicologia, a gente vai encontrar a divisão dela dentro de um conjunto que a gente começa sempre falando no nosso programa de ensino, do estudo da toxicologia, como a gente pode avaliar os eventos tóxicos ao nosso redor. Quais elementos podem estar produzindo alterações funcionais no nosso organismo e os quais a gente é exposto diariamente. Então, a gente vai começar estudando e avaliando as consequências tóxicas da exposição a esses agentes. Depois a gente tem um mecanismo de estudo que é a toxicocinética e toxicodinâmica. Dentro desses dois contextos, a gente vai ver então quais os caminhos desse agente tóxico dentro do organismo, desde as suas vias de absorção, distribuição, metabolismo e excreção, e quais os mecanismos que ele gera de alteração funcional nesses processos relacionados à cinética dentro do nosso organismo. Depois nós vamos ver também os processos toxicodinâmicos, como os agentes tóxicos são capazes de alterar a fisiologia da célula e produzir eventos danosos, dano celular, destruição celular, indução de apoptose, indução de necrose. E essas alterações funcionais, elas são geradas então por uma interação com mecanismos bioquímicos próprios e bem definidos, seja por interação com receptores, quelação de receptores, bloqueio, oxidação de receptores, seja por agentes intracelulares, como alterações de DNA, indução de estresse oxidativo, mitocondrial, alterações da atividade enzimática das células. Então, todo esse conjunto de dinâmica da toxicocinética e da toxicodinâmica são estudadas em um único conjunto, que são relacionados a como o tóxico caminha dentro do organismo e como ele produz seus efeitos celulares. Então, são dois ambientes que são muito parecidos com a farmacocinética e com a farmacodinâmica, que a gente já viu. A gente depois separa os ambientes de estudo da toxicologia por frações, por classes. Então, nós vamos ter toxicologia ambiental, que estuda os agentes de contaminação tóxico-ambiental para o ser humano. Depois a gente estuda a toxicologia de alimentos, quais os elementos que podem estar contaminando os alimentos e fazendo com que a gente se intoxique, direta ou indiretamente. Também a gente vai ver toxicologia ocupacional, que é aqueles riscos onde o indivíduo está exposto no seu ambiente laboral, nesse ambiente de trabalho que pode ter eventos tóxicos, pode ser condições tóxicas de trabalho. Nós vamos também estudar toxicologia social e também a toxicologia de medicamentos, que daí a gente envolve na toxicologia social e de medicamentos o uso dos medicamentos fora de padrões farmacológicos, fora de um padrão de segurança toxicológica. Então, o que a gente vai encontrar é que muitos dos medicamentos que têm uso crônico na população podem gerar eventos tóxicos. Por isso que a gente vai ter um ramo de estudo específico relacionado à toxicologia dos medicamentos. E depois a gente vai ter também no nosso último módulo de estudo dessa disciplina, métodos analíticos. Como é que a gente pode empregar determinadas características de coleta de amostras biológicas para a detecção desses elementos tóxicos, ou ainda das suas alterações bioquímicas e alterações celulares que são geradas pela exposição contínua desses agentes. Então, a gente vai ter um ramo da aplicação da toxicologia, que é a toxicologia clínica. Então, a gente tem essas aplicações relacionadas a diagnóstico de processos de intoxicação. Então, a disciplina é super legal, assim, porque a gente vai conseguir visualizar dentro desse contexto as coisas que nós somos expostos, as substâncias que nós somos expostos, os elementos, os procedimentos que nós somos expostos, e medir com essa disciplina o grau de comprometimento funcional tóxico que esses contextos biológicos e ambientais vão gerar sobre o nosso organismo.
Por isso a gente então estabeleceu aqui dentro de um cronograma da nossa disciplina é, todas essas unidades sequenciadas. Como nas demais disciplinas, a gente vai ter duas provas, a P1, que vai até o final do primeiro bimestre, então são os 2 primeiros meses a gente faz uma prova. A gente vai ter mais uma outra prova final, que é a P2, depois do segundo bimestre. Então, tudo isso já vai estar cronogramado no nosso calendário acadêmico. Depois disso, nós vamos sugerir a vocês. Então, essa é uma disciplina também que é puramente teórica, né? A gente não vai ter aula prática, então ela vai acontecer sempre por aqui, pelo Google Classroom. As aulas vão estar disponíveis sempre no Google Classroom, como a gente fez no ano passado. E a gente vai ter também aqui a possibilidade de fazer as aulas online ao vivo, e vai ter um conjunto de seminários também, que vão ser notas complementares das duas notas das avaliações, P1 e P2. Então, a gente vai ter um conjunto de seminários para que vocês também possam entrar nesse universo da toxicologia, conhecer um pouco de cada uma dos ambientes que a gente estuda dentro da toxicologia, de uma maneira mais prática, né? Já que a gente não tem atividade prática laboratorial. Essa era a nossa disciplina, então, ela vai acontecer sempre nas quartas-feiras, inicia sempre às 19 horas, as nossas aulas do Classroom vão estar disponíveis depois que a gente fizer as aulas ao vivo online aqui, e daí imediatamente a gente já salva e deixa disponível lá para vocês poderem assistir, tá bom? Todas as atividades que vão ser passadas também, vai ter aquele momento em que vocês podem subir essas atividades, e a frequência vai ser colocada em função dessas atividades semanais que a gente vai estar cobrando de vocês. A gente registra, vocês entregam a atividade, a gente registra a presença. Beleza? Era isso então por hoje. Nossa bibliografia de apoio também está aqui à disposição. E qualquer coisa que vocês tenham de dúvida, a gente está sempre aqui à disposição para recebê-los e discutir, se vocês tiverem ainda dúvidas sobre o nosso conteúdo dessa disciplina de toxicologia aplicada à farmácia. Beleza? Forte abraço, então. Nos vemos na próxima semana já com atividade didática para que vocês possam ter conteúdo para a primeira prova. Beleza? Forte abraço. Tchau, tchau.